Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, Gisele Tchel convida a professora Luciana Zátera para a segunda parte da série sobre literatura na escola. Bom, gente, então desejo a todos uma boa noite, que a gente tenha um excelente encontro. Peço que vocês também participem à medida que se acharem, que acharem que tem alguma dúvida, que queiram fazer algum comentário, fazer alguma participação. À medida do possível, a Luciana e eu, a gente vai lendo o que vocês estão comentando e pedindo, e a gente vai, a partir daí, organizando um pouco a nossa fala. Hoje, na verdade, a fala é mais da professora Luciana do que minha, então é um pouco do desenvolvimento de uma pesquisa que a professora Luciana desenvolveu, já apresento ela para vocês, e um pouco também, mais do que resultado de pesquisa, são algumas indicações, né, para a gente que vai para a sala de aula, vai lidar com os alunos e vai trabalhar também com textos que são textos literários. Então, acho que é legal para a gente poder até ter uma noção de algumas metodologias de trabalho, algumas discussões sobre o trabalho com o texto literário, que eu acho que fundamental e bastante interessante. Tem vários alunos aqui do curso de pedagogia, então, para os alunos do curso de pedagogia, da orientação e da coordenação da professora Alessandra Daulin, bem-vindos. É fundamental, acho que as discussões que a professora Luciana vai trazer um pouco para vocês, até pela experiência que ela tem também em sala de aula com ensino fundamental, séries iniciais. E depois também para os demais cursos que eu coordeno, que estão presentes aqui, sociologia, filosofia, letras, história, né? Eu acho que pensar estratégias de leitura para o texto literário nos ajuda, de alguma forma, a também dialogar com outras possibilidades de estratégia de leitura que não só para o texto literário, né? Então, acho que a gente pega um pouco dessa onda, dá uma surfada nela, porque pensar a leitura para o texto literário tem as suas especificidades, mas dá para a gente ampliar essa possibilidade, né, essa abrangência de pensar táticas de leitura do aluno que, né, na área das humanas, de forma geral, precisa lidar com o texto e aprender a ler o texto, né? Então, vou começar apresentando a professora Luciana, logo depois eu vou passar a palavra para ela, né? Então, vou colar aqui do currículo do CNPq. A professora Luciana recentemente fez a defesa, muito recentemente, de doutorado dela na área de educação, e as discussões que ela fez têm a ver com os processos de estratégia de leitura. Então, a professora Luciana tem mestrado e doutorado em educação. O mestrado é pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e o doutorado pela Universidade Federal do Paraná. A professora Luciana também é formada, né, em letras e em pedagogia, e tem um amplo tempo de sala de aula, um percurso bastante interessante, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, né? Então, trabalha também recentemente dentro dos processos de orientação pedagógica. Então, acho que currículo e experiência é o que não falta para a professora Luciana. E amiga de longa data, Luciana, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Então, espero, meus queridos alunos, que a gente possa aproveitar bastante essa noite. Eu vou deixar a palavra com a Luciana. Obrigada, boa noite para quem chegou depois, então a todas e a todos. É um prazer estar novamente com o Unidom Bosco. Quando dá certo, a gente conversa, o professora Gisele, com nossos estudos, que muitos deles dialogam, né, por conta da literatura. Então, como a professora Gisele falou, eu recentemente, né, defendi o doutorado, então essa apresentação aqui trata da literatura na escola, pela minha experiência em toda a educação básica, né, mas também tem um pequeno recorte, né, da minha tese, que foi uma aplicação mesmo em sala de aula
com o 5º ano, ensino fundamental, anos iniciais, que dentre todas as faixas etárias é a que eu mais gosto e mais trabalho, né? Embora também tenha trabalhado com outras também, e com o ensino superior, né? Na formação de professoras e professores nos cursos de letras e nos cursos de pedagogia, pensando um pouquinho sobre a importância, né, da literatura na escola. Então, eu coloquei para vocês aí estratégias de leitura para a compreensão de textos literários. Eu vou falar especificamente de textos literários, mas o estudo das estratégias de leitura é bastante amplo, portanto, é possível, né, que se trabalhem com essas estratégias em todos os tipos de texto, inclusive os que são textos não literários, né, textos informativos, textos científicos e assim por diante. Então, vocês, à medida que... Agora, essas 3, 4 primeiras telas são um pouquinho teóricas, mas muito rapidamente, depois eu já vou começar com uma leitura compartilhada de uma obra infantil, né? Enfim, prefiro chamar de leitura para a infância. Por quê? Porque nós adultos nos encantamos, né, com as literaturas ditas infanto-juvenis, né? Porque se elas tocam o adulto, elas vão tocar as crianças, né? Literatura de qualidade, ela pode ser de vocês como professoras, professores, né, estudando para isso, nessa trajetória, né, vão perceber que eu não preciso desse adjetivo, dessa qualificação infantil, mas sim literatura, né, de qualidade, e muitas delas são para todas as idades. Então, por que eu chamo de literatura para as infâncias, né? Porque livros com essa qualidade literária agrada a todos nós, e nós temos, né, as nossas infâncias, a infância da criança, a infância do jovem, a infância do adulto. Quando que essa literatura ela pode ser, né, escolhida por nós para trabalhar em sala de aula, à medida que ela alimenta essas nossas infâncias, e que, na verdade, é a nossa necessidade diária, né, que a gente tem, como todo ser humano, de sonhar, imaginar e fantasiar. É essa necessidade diária, né, que temos como adultos, crianças, jovens, de sonhar, imaginar, fantasiar, que é uma necessidade humana, né, da fabulação, como diz o Antônio Cândido. Então, eu coloquei essa frase aqui de um escritor, né, já falecido, mas muito importante para a literatura infanto-juvenil, Bartolomeu Campos de Queiroz, que dizia o seguinte: ao escrever, desejo sempre um texto que tanto permita a entrada da criança, como também acorde a infância que mora em todo adulto, né? Então, essa frase nos diz muito quando a gente pensa em literatura infanto-juvenil, né? Ou literatura para as infâncias. Pode passar. Nesse processo, então, né, eu fiz na minha tese, e já faz bastante tempo que penso sobre isso, sobre a questão do letramento literário, né, que é um tipo específico de letramento, né, com vocês, estudantes de pedagogia, de letras e também das outras disciplinas, né, ouvem falar muito em letramento. Então, são letramentos, né, muitos letramentos, e o literário é um deles, específico, que, segundo o professor Hildo Cosson, que é o autor, né, brasileiro que trata desse assunto, junto com a professora Graça Paulino, afirmam que é o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos, né? Então, essa possibilidade, essa abertura que o texto literário dá para a produção de sentidos por parte do leitor. Então, é um processo que não é natural, né? É preciso ser ensinado na escola, é preciso que a criança passe por ele. Não inicia na escola, né? Inicia na família, inicia em outros ambientes, né? Fora da escola, mas ele se consolida na escola e vai para toda a vida, né? Dentro desse letramento literário, o professor Hildo, nas obras, né, que ele trata disso, ele fala sobre as práticas de leitura, que são diversas, né? Então, na escola a gente tem leitura silenciosa, leitura em voz alta, as leituras que exercitam a memória, como, por exemplo, a dramatização, o coro, a contação de histórias. Então, são muitas possibilidades. E, por fim, as leituras que promovem a interação. Então, foi exatamente com esse tipo de leitura que eu trabalhei. Por quê? Porque as que promovem interação, essas práticas, elas possuem maior potencial para o desenvolvimento da competência literária das crianças e dos jovens, né? Porque elas promovem a leitura compartilhada,
como é o caso dessas práticas de interação. Elas podem ser concretizadas pelo uso de estratégias de compreensão leitora. E aí eu busco outro referencial teórico, né, que vai auxiliar aí para que essas leituras compartilhadas aconteçam, né, no ambiente escolar. Pode passar. Então, para tratar das estratégias de leitura, trabalho com algumas autoras, principalmente, né? Vou apresentando para vocês rapidamente aqui. Então, primeira coisa, ler é, sobretudo, compreender. Leitura é sinônimo de compreensão, né? A gente não concebe mais a leitura como mera decodificação. É necessário, claro, né? Obviamente, quando a gente estuda a metodologia da alfabetização, que a criança aprenda a decodificar, né? Mas, para além disso, é preciso compreensão. Uma mera decodificação ela não vai fazer com que a leitora atribuam sentidos ao texto lido, né? Então, a compreensão, nesse caso aí, a gente pode entender como sinônimo. Para que isso aconteça, para que exista compreensão, há necessidade de mediação. É preciso a presença da professora, do professor, né, ou de qualquer outro mediador, se for em outros ambientes que não escolares, para que se aprenda a ler e compreender. As estratégias de leitura, elas são procedimentos de caráter elevado, elas não são mecanismos simples, né? Elas são mecanismos individuais que cada leitora vai desenvolver, mas elas são habilidades usadas por esses leitores para compreender o que leem e para conhecer a maneira como formulam seus pensamentos, descobrindo processos mentais que os levam ao entendimento de um texto. Então, é um processo metacognitivo. É um processo que se aprende, sim, é um conteúdo de ensino, é preciso ensinar na escola, mas à medida que ele vai sendo ensinado, ele vai sendo incorporado, e aí a leitora passa a dominar, né, essas estratégias, quer dizer, passa a fazer o uso delas e ter um uso consciente, sabendo que elas estão sendo usadas, controlando a sua compreensão, né, parando quando necessário, repensando aquele trecho, aquele texto, voltando à leitura, resolvendo problemas de compreensão, fazendo perguntas ao texto, realizando inferências enquanto lê, né, e na literatura isso é muito possível, né, porque ler é inferir também. Então, essas estratégias de leitura são realmente complexas e, por isso, elas precisam ser trabalhadas e ensinadas na escola. Pode passar. Eu trabalhei, né, com um referencial teórico que trata dessas 7 estratégias de leitura. São muitas linhas que estudam as estratégias, né, diversos estudos de diversos países. Eu elegi essas 7 estratégias que são trabalhadas por 2 autoras chamadas Harvey, os sobrenomes delas, né, Anne Harvey e Goldvis. Elas são norte-americanas. E a professora Renata Junqueira de Souza, que é brasileira e foi professora da Unesp por muitos anos, de Presidente Prudente, São Paulo, né? Ela estudou essas autoras e trouxe para o Brasil, traduzindo e adaptando esse material, tá? Então, são as 7 estratégias que eu trabalhei na minha tese. Hoje, né, pelo nosso tempo reduzido, eu vou trabalhar com a estratégia da inferência apenas, mas para quem, né, mais quando tiver disponível a minha tese, que eu acabei de defender, então ainda demora um pouquinho para estar, vocês vão poder acessar. Eu trabalho com todas essas, e inclusive aplicando, né, esse trabalho em campo, tá? Então foi uma pesquisação. Então, o conhecimento prévio, né, todos nós temos, mas é preciso mostrar para a criança e desenvolver na criança que é preciso fazer uso desse conhecimento prévio que todos temos enquanto lemos, né? As outras leituras que já fizemos, a nossa experiência de vida, a nossa experiência e conhecimento linguístico, tudo isso a gente leva para a leitura enquanto lê. E se nós não acionarmos esse conhecimento prévio, a leitura fica difícil, né? A compreensão vai encontrar muitas barreiras, então é preciso trabalhar com essa estratégia. E texto-texto, então, conexões. Texto-leitor, que é quando nós fazemos conexões com a nossa experiência de vida. E texto-mundo, quando a gente conecta com acontecimentos do mundo.
Eu não comentei que a estratégia do conhecimento prévio é uma estratégia chamada de guarda-chuva, ou seja, ela abrange todas as demais. Então, quando formos falar das demais, vocês vão perceber que elas dialogam com o conhecimento prévio, né? A visualização é uma estratégia que nós utilizamos para mentalizar a cena, né, do texto, por exemplo, transformar em imagens, podem ser essas imagens mentais ou imagens também por meio da ilustração, do desenho que a criança faz, ou até mesmo escrevendo aquilo que ela está visualizando enquanto lê. Né? Então, por exemplo, trechos descritivos, né, que a gente imagina como aquela cena está acontecendo, são muito ricos para trabalhar com a estratégia da visualização. As perguntas ao texto, né, é bem a inversão do que a gente faz na escola, né? A escola tradicional faz o quê? Sempre tem um texto, né, e faz perguntas para a criança ou para o aluno sobre o texto. Aqui é uma inversão, ou seja, a criança, o leitor vai fazer perguntas ao texto. Então, vai aprender a elaborar perguntas para que as lacunas de compreensão sejam ali resolvidas, né? Vamos dizer assim. As inferências, que eu já vou explicar melhor daqui um pouquinho, a sumarização e a síntese, que são estratégias muito próximas, elas se relacionam, porque a sumarização é você retirar a ideia principal daquele trecho, daquele texto, daquele capítulo, né? E a síntese é o que a gente conhece, né, como resumo, sintetizar as ideias de um texto. A sumarização e a síntese podem ser trabalhadas na literatura, mas elas são muito úteis também em textos que não são literários, né? E também para a gente ultrapassar, né, essa ideia também do resumo tradicional, né, que você pede para ler um texto e faça um resumo do texto, né? Não é isso. A estratégia, claro, vocês podem ter a oportunidade de pesquisar sobre isso e vão ver que é um trabalho bastante complexo, né, para que a criança, desde pequena, aprenda a fazer sínteses, quer dizer, consiga globalmente entender a ideia, por exemplo, de um parágrafo ou de um texto, né, e tire essa ideia principal e consiga sintetizar essa ideia. Vamos, então, às inferências. Eu não comentei porque vou falar sobre elas agora, de modo um pouquinho mais demorado. Pode passar. Então, esse quadro é adaptado das duas autoras, né, que eu comentei com vocês, a Harvey e Goldwis, e elas tratam a inferência como uma estratégia bastante ampla. E tudo isso que está aparecendo no slide para vocês são ações que permitem, né, que a criança, o jovem, o leitor faça inferências enquanto lê, né, especialmente no texto literário aqui, como eu disse para vocês. Então, o que são as inferências, se eu fosse resumir de uma maneira bem rápida? É aquela leitura que a gente faz das entrelinhas, né? É aquela leitura que não está explícita, é a leitura do implícito, e isso na literatura, né, é recheado de inferências. Então, para que, né, possamos ensinar e os leitores aprenderem a ler as inferências, quais são as ações? Então, mesclar o conhecimento prévio com pistas do texto para chegar a uma ideia que não é explicitamente declarada pelo autor. Então, a ensinar as crianças a perceberem, olharem as pistas do texto. E vocês vão ver que no caso da literatura infanto, nós temos muito diálogo entre o texto verbal e o texto imagético, né? O texto não verbal. Então, essas pistas não estão presentes apenas no escrito, estão presentes também na imagem, na ilustração, né? E não de graça, elas são pensadas, né, pelo projeto gráfico do autor com o ilustrador, né? Ou às vezes o próprio autor é também um ilustrador, a autora é ilustradora, ou numa parceria. Inferências razoáveis precisam estar vinculadas ao texto, isso é super importante, né? Por quê? Porque a compreensão tem um limite, né? A gente não pode pensar que, mesmo a literatura sendo, né, obras abertas, tudo é possível, né? Existem pistas que podem levar a determinadas compreensões e interpretações, mas existem interpretações e compreensões que estão fora, que não estão vinculadas ao texto, ou seja, que extrapolam e aí vão para um lado perigoso, né? Para lado que distorce o que o texto diz, né? Então,
há também essa preocupação aí no trabalho com as inferências. Elas precisam estar vinculadas ao texto, elas precisam ser justificadas pelas pistas. Então, não é um campo, né, onde tudo pode. É um campo onde muita coisa pode, mas nem tudo pode, né? Então, é preciso também pensar nesse limite da compreensão e da interpretação. Então, agora, ações mais rápidas. O que é inferência? Inferência é fazer previsões. Então, quando eu faço previsões sobre o que pode acontecer no texto, na próxima página, no próximo capítulo, eu penso sobre o personagem, penso sobre a ação que ele pode vir a fazer. Por quê? Porque eu estou baseado naquilo que está acontecendo, estou baseado nas pistas. Quando eu prevejo resultados, eventos futuros e ações, quando eu uso o contexto para descobrir o significado de palavras, de conceitos desconhecidos, quando eu interpreto o significado da linguagem, essa linguagem figurada, idiomática, metafórica, que é muito própria da literatura, quando eu visualizo, como aquela estratégia que eu disse antes, né? Quando eu faço visualização, eu faço inferência também, né? Porque eu ouço ou leio aquele texto e imagino uma cena, faço ali uma cena mental, eu estou inferindo. Construir significado com uma imagem visual, como eu falei para vocês agora há pouco. Criar uma imagem, filme ou apresentação de slides na mente. Inferir o enredo, a causa e efeito, sentimentos e motivos do personagem. Inferir o propósito do autor. Criar interpretações com bases em evidências textuais. Então, quando eu crio uma interpretação e eu observo aquela pista textual, né, eu estou inferindo. Usar evidências textuais para trazer à tona temas e grandes ideias. Inferir o significado de recursos visuais textuais. Inferir a resposta a uma pergunta, e ó, aqui, novamente, né, a relação com a estratégia das perguntas, tirar conclusões com base em evidências textuais. Então, é uma estratégia extremamente ampla, e vocês vão, um pouquinho, assim, rapidamente, né, nessa minha apresentação, vivenciar um pouquinho da inferência numa obra literária. Pode passar. Então, para que uma das maneiras, né, de fazer acontecer em sala de aula o trabalho com as estratégias de leitura é uma ideia, né, também lançada pela Harvey e Goldvis e pela professora Renata Junqueira de Souza, são as oficinas de estratégias de leitura, e aqui, resumidamente, elas podem acontecer em 3 momentos. O primeiro momento seria uma aula introdutória, quando a professora faz a modelagem, né? Ou seja, mostra como ela usa aquela estratégia de leitura, né? Como que a professora pensa em voz alta. Ela pensa, mas ela vai pensar em voz alta naquele momento para mostrar para os alunos, né? Então, como que eu faço uma inferência, por exemplo? Como que eu faço uma conexão? Eu vou mostrar, ler com eles e fazer paradas, né? E mostrar como funciona, para mim, leitora, aquela estratégia de leitura específica. Tá? É um trabalho bastante denso, né? Não é possível trabalhar com todas as estratégias de uma vez só, né? Tem que ser uma a uma, com calma para ensinar. Isso pode ser durante um ano letivo inteiro, né? Ensinando uma a uma, para que realmente as crianças, os jovens vão se apropriando dessa ferramenta, né? Que são as estratégias. Isso, no segundo momento, a prática guiada, que é quando você trabalha bem de perto com os alunos, mas assim, já não mais modelando, eles fazendo uso da estratégia, mas você vai muito, né, assim, fazendo a mediação, escutando o que eles têm a dizer, dando feedback, ajudando, né, tirando dúvidas, mas já com a prática deles, para que eles tentem fazer uso daquela estratégia. E, por fim, numa prática independente, aí sim, de uma maneira um pouco mais autônoma, não totalmente, porque, afinal de contas, na escola, né, há sempre a necessidade de mediação, mas menos do que a prática guiada, menos mediação para que a criança pratique de forma mais autônoma a leitura de um texto e que tente fazer uso daquelas estratégias que ela aprendeu. Ok? Pode passar. Então, apresento a vocês a obra aqui, escolhida aqui para trabalhar a inferência, tá? É possível trabalhar todas as outras estratégias dessa obra, mas é uma obra assim, primorosa, de um livro ilustrado, que se chama Um Dia na Vida de Amos MacD. Ele é traduzido, né? O original é em inglês. Ele foi escrito e ilustrado por um casal, é o Philip Steed e a Erin Steed, né, que fizeram esse projeto, foram muito premiados nos Estados Unidos, e
e esse livro realmente vale a pena de trabalhar com crianças de todas as idades. Eu trabalhei com o 5º ano, mas vocês vão perceber que é possível trabalhar até mesmo com um grupo de professores, com adultos, porque realmente é um primor tanto o texto escrito como as imagens. Então, olhem, observem bem a imagem da capa, certo? Então, eu observo aí, né, uma capa com um senhorzinho sentado, né, no chão, jogando cartas com um elefante, com um pinguim, e ali um ratinho segurando um balão vermelho, e o fundo desse local onde eles se encontram, né, é uma parede listrada em branco e amarelo. Então, aqui, quando eu trabalhei com as crianças, eu fiz várias perguntas ao texto, antes de entrar nas inferências, né, e fazendo perguntas como, por exemplo, onde mora esse velhinho? Quem é ele? Será que ele é Amos MacD? Quem são esses animais? Por que eles brincam com animais? Um senhor brinca com animais, uma pessoa idosa brinca com animais. Onde eles estão? Por que o ratinho segura esse balão vermelho? Então, são perguntas que eu fui lançando para que instigasse a curiosidade das crianças para a leitura do texto. Pode passar. Aí nós temos a folha de rosto, que a gente chama. Aí nós temos uma casa e eu posso continuar a perguntar de quem é essa casa? Será que é a casa do MacD? Será que os animais estavam dentro da casa? Porque o balão está voando agora, se estava na mão do ratinho. Então, normalmente, na folha de rosto, a gente sempre tem, novamente, o título da obra, né? E a editora, os autores, e a tradução, e mais um elemento, né, que vai abrindo. Então, essa casa é bastante singela, tem flores ali, tanto no horizonte ali, né, como nas janelas também. Sai fumacinha ali, é uma casa azulzinha. Pode passar. Bom, essa depois da capa e da folha de rosto, essa é a primeira página do miolo do livro. E do lado esquerdo nós temos a ficha catalográfica, mas já junto com a ficha catalográfica já temos ilustração e o começo da narrativa do miolo, propriamente dita. Embora o início, desde a capa, já conta algo, né? Já é uma narrativa. Então, a história começa assim, a parte escrita. Amos MacD acordava cedo. Toda manhã, quando o despertador tocava, ele pulava da cama e trocava seu pijama pelo uniforme muito bem passado. E aí nós temos muitos elementos ilustrativos, né? Então, a cama, o ratinho está lá embaixo com um reloginho, tem um outro relógio no criado mudo ali, um ursinho, uma coberta, nós temos o guarda-roupa, o MacD se esticando ali, ainda, né, se espreguiçando, e dizendo que ele, todas as manhãs, quando o despertador toca, ele põe o seu uniforme muito bem passado, uniforme pendurado dentro do guarda-roupa. Pode passar. Na continuidade da narrativa, diz assim: dava corda no relógio e colocava água para ferver, dizendo para a tigela de açúcar: uma colher para o mingau e 2 para o chá, por favor. E ali temos a imagem da cozinha, né, a chaleirinha, um quadro na parede, um vaso com uma flor, e ele adoçando o seu mingau e conversando com a tigela de açúcar. E depois, já outra cena, né, imaginando que a imagem está assim, o livro está aberto, certo? Então, do lado esquerdo temos uma imagem, na direita outro. Com a barriga cheia e pronto para o dia de trabalho, ele saía de casa. E aí nós vemos a casa que apareceu lá na folha de rosto, e que é a casa dele, a casa do MacD. Né? E aí podemos fazer várias perguntas, as crianças nesse momento já vão também fazendo, né? E eu vou mostrar para vocês algumas perguntas, aliás, alguns registros que as crianças leitoras sujeitos da pesquisa minha fizeram, né? Pode passar. Todo dia, Amos esperava pelo ônibus número 5,
Próxima parada, zoológico, gritava o motorista, e ele respondia, 6 horas em ponto. E aí nós vemos o ônibus número 5, animais dentro do ônibus, o balão reaparece aqui, mas agora uma cor, um tom, né, de preto e branco, o MacD olhando no relógio e ele esperando, e ele está com uniforme, e aí sim nós podemos começar as inferências, pode passar. Então, nesse momento, né, no momento da modelagem, eu ensinei para as crianças por meio dessa tabela, que eu chamo, como a professora Renata e também a Harvey Goldwyn chamam de gráficos organizadores, que ajudam as crianças, os leitores, a pensarem sobre o texto. Então, diz lá, pistas do texto, então, para a criança anotar uma pista que ela percebeu no texto. Do lado direito, o que já sei, ou seja, aquele conhecimento prévio que ela está construindo por meio da leitura. E, por fim, minhas inferências. Então, como é que a inferência vai ser formada? É uma união entre aquilo que eu estou observando no texto, a pista que está ali, explícita para mim, juntando, mesclando com o que eu já sei, aquilo que eu já percebi na leitura do texto, desde a capa, né? E também com outros conhecimentos prévios, mas aqui mais exatamente do que o conhecimento prévio formado a partir da capa, e minhas inferências, ou seja, o que eu leio nas entrelinhas, quais são as previsões que eu posso fazer, quais são as interpretações que eu estou construindo acerca da leitura do texto, juntando essas duas informações, ok? Pode passar. Então, na modelagem, eu mostrei para eles como que eu fiz a primeira inferência. Então, pista no texto. Aquela última imagem que eu mostrei para vocês, o texto diz que Amós todos os dias esperava o ônibus, né? Diz ali muito claramente. Isso, opa, pulou. Eu voltei, Lu, para mostrar. Voltou, isso. Então, ali, essa pista é muito clara, né? O texto é explícito dizendo que ele esperava o ônibus todos os dias. Isso. Aí, o que eu já sei, o que eu já havia percebido desde o início lá na capa? Na primeira página, eu estou no número 1 ali, tá? Na primeira página, dizia que ele vestiu o uniforme, lembram? Lá na primeira página, depois da folha de rosto, dizia, Amós veste uniforme todos os dias. Então, eu juntei a pista, quer voltar lá para ver? A pista do uniforme, quer dizer, aquilo que eu já sabia anteriormente, a pista que eu percebi naquela página, porque eu parei ali para que as crianças pensassem sobre o texto, pode passar, para que eu elaborasse a minha inferência, elas entendessem como que eu construo, como que eu elaboro a inferência. E a inferência foi a seguinte que eu fiz. Amós vai trabalhar. Ou isso se faz todos os dias e se usa uniforme, não é mesmo? Né? Quem trabalha sabe que é diário e muitas vezes se usa uniforme para trabalhar. Então, a inferência que eu fiz não diz ali que ele vai trabalhar explicitamente. Diz que ele usa uniforme e diz que ele esperava o ônibus. Mas para a criança entender como uma inferência elaborada, não está explícito, ele está indo trabalhar, né? Mas já é uma inferência, é possível, né, entender por conta desses dois elementos que eu juntei. A pista 2 diz, o texto diz que o motorista gritou, próxima parada zoológico. Muito bem, isso está explícito no texto, o motorista diz isso. O que eu já sabia, que eu já estava construindo como conhecimento prévio? Na capa do livro, Amós aparece com o elefante, o pinguim e o rato, lembram-se disso? Então, qual é a inferência que eu posso elaborar? Cozinhei ovo. Amós trabalha no zoológico. Opa, ele usa uniforme, ele trabalha. Ele estava brincando, jogando cartas com os animais lá. Então, é possível que ele trabalhe no zoológico. Não está explícito, por enquanto, isso. Mas é uma inferência possível, é uma previsão, é uma interpretação a partir das pistas, juntando com o meu conhecimento prévio. Pode passar. Então, eu fiz a modelagem para as crianças entenderem o que era inferência e li mais com eles, né, junto com eles, mais um trecho do texto para que na prática, para que no momento da prática, elas pudessem fazer uso das inferências e me mostrassem se tinham aprendido aquela estratégia. E aí a gente continua o texto assim. Amós tinha muito o que fazer no zoológico, mas ele sempre dava um jeito de visitar seus melhores amigos. Então, de fato, Amós foi para o zoológico, está no uniforme, mas está dizendo assim, ele tinha muito o que fazer,
mas ele tinha um tempinho para visitar os amigos. Claro que nesse momento as crianças já imaginavam quem são esses amigos. Os amigos animais, né? Zoológico, lá na capa apareciam os animais, então é muito possível que essas sejam as próximas inferências. Pode passar. E aí eu tenho 3 escritas de 3 crianças aí, então vejam bem como que eles preencheram esses gráficos organizadores. O estudante 1 disse, pista do texto, indo ao zoológico. Ele olhou aquela imagem que eu acabei de mostrar, né? O que eu já sei, a criança escreveu, eles jogam pôquer. Olha o conhecimento de mundo, né? Não sei se é pôquer, pode ser que seja truco, sei lá. Enfim, pode ser que seja dorminhoco, mas é um jogo de cartas, então a criança usou o conhecimento prévio que ela tem, ela já ouviu falar em pôquer, ela sabe o que é pôquer, e ela escreveu, eles jogam pôquer, na capa. E aí, como inferência, a criança elaborou, eles brincam todos os dias no zoológico. Então, veja, ele foi ao zoológico, ele jogava o pôquer lá na capa, e aí ela imaginou o seguinte, né? Fez a inferência que o Amós ia brincar com os animais no zoológico. Interessante essa inferência. A segunda, a imagem dele entra no zoológico. De novo, outra criança que notou isso, escreveu. Ele esperava o ônibus todos os dias porque ia trabalhar. Lembrou, né, do que eu já tinha apresentado antes. E a criança 3, Amós visitava seus amigos. Isso dizia no texto, era explícito, na última página que lemos. O que já sei? Na capa, Amós jogava cartas com os animais. Ela lembrou da capa. E aí, qual foi a inferência? Os amigos de Amós eram animais que viviam no zoológico. Então, tirou essa conclusão, né? Que os amigos eram animais. Pode passar. E agora eu vou passando, né, o restante da história para vocês conhecerem. E a gente vai, vocês podem ir pensando sobre ela, podem ir escrevendo, podem fazendo suas inferências também. Em alguns momentos eu vou parando. Ele jogava xadrez com um elefante, que pensava muito antes de mover suas peças. Então, ali ele realmente aquilo que as crianças previram foi começando a acontecer, ó, brincando com os animais. E não é a imagem da capa, percebam. Aquela imagem da capa é outra, né? Aqui eles estão em outro momento no zoológico com os animais. Apostava a corrida com o jabuti, que nunca perdia. Pode ir passando. Ficava quietinho ao lado do pinguim, que era muito tímido. Emprestava seu lenço para o rinoceronte, que estava sempre com o nariz escorrendo. Pode passar. Aqui demora um pouquinho, né? Uhum. E, ao pôr do sol, li histórias para a coruja, que tinha medo do escuro. Um dia, Amós acordou espirrando e com o nariz entupido. Sabe o que as crianças inferiram nesse momento? Que ele pegou resfriado, pegou Covid, enfim, são crianças pós-pandêmicas, né? Do rinoceronte. Do rinoceronte. Porque né? Obviamente, porque ele limpou o nariz ali, embora ali não dissesse se ele estava com gripe, se era só uma alergia, né? Mas aqui eles falaram muito isso. Cheio de dores nas pernas, ele tentou sair da cama, mas desistiu, dizendo: ai, acho que não vou ao trabalho hoje. Então, vejam, um personagem idoso, né? Então, tem essa questão aí nessa obra de um tema sensível, né? Porque falamos de pessoas idosas e algo que as crianças não têm, por mais que tenham contato com vô, com bisavó, etc., não pensam sobre isso, né? Porque são crianças ainda, não pensam sobre que um dia vão ficar idosas, né? Então há essa questão aí. E vejam que o chinelinho dele lá, a pantufinha, é uma pantufinha de coelhinho, não sei se vocês conseguem ver. O ratinho tá ali e ele segura um ursinho. Então, isso foi bastante significativo, assim, na temática para as crianças. Elas se perguntavam por quê. Por que ele tem ursinho? Né? A criança que dorme com ursinho. E aí, também muitas inferências, chegaram a várias conclusões, embora o texto seja implícito, né? Mas chegaram à conclusão que ele era quase que como que um retorno à infância, né? À velhice nessa condição da necessidade, ainda mais que aqui aparece ele sozinho em casa, né? Sem os animais amigos.
do zoológico. Então, pela solidão, né, com esse elemento, o ursinho aí, com essa pantufinha, né, enfim, elementos singelos aí, mas que muito fazem pensar sobre a condição da velhice e da solidão. Pode passar. E aí, o que eu parei nesse momento, que o Amós ficou doente. Por quê? Para que as crianças registrassem as inferências que elaboraram. Então, vejam bem, a criança 1 diz assim, ele está doente, pista do texto, ele percebeu. O que ele já sabe? Que ele está velho, ele vê desde a capa que é um velhinho, né? Então, juntou ao conhecimento prévio com a pista e inferiu. Olha que inferência elaborada. Eles devem ir à casa do velhinho. As crianças não tinham visto a continuidade do texto ainda, né? E ela inferiu que os animais iriam até a casa do velhinho. Criança 2. Em cada página tem um animal. Aquela sequência que aparece quando ele brinca com o rinoceronte, brinca com a coruja, né? Brinca com vários animais, um de cada vez. É isso que a criança percebeu. O que eu já sei? Que ele trabalha. Beleza. Qual que é a inferência? Talvez ele pegou gripe do rinoceronte que estava resfriado. Né? Essa que eu comentei com vocês. Criança 3. Amós doente. O que eu já sei? Que ele está doente e esse é o último dia da vida dele. Essa criança, o que ela já sabia, ela ficou muito atenta ao título da história. Bom, vários elementos aqui, né? Primeiro que ele está doente, é uma pessoa idosa. Segundo, que o título da história é Um Dia na Vida de Amós MacD. E essa criança interpretou como um dia, o último dia da vida dele, né? Por quê? Porque um dia, né? Por que destacar esse dia? Talvez fosse o último dia dele. Então, a inferência também bastante interessante, elaborada, pensada, né, pela criança. E a inferência da criança que ele vai morrer. Veja, a gente não chegou na metade, mais ou menos, da narrativa ali, e a criança já inferiu que ele poderia morrer. A criança 4 não conseguiu escrever pista e o que já sei, mas ela escreveu somente a inferência que fez, não conseguiu detalhar, mas escreveu assim: talvez o rinoceronte passou uma gripe para o velhinho, daí ele está ruim, já que é bem próximo dos animais. Então, parecida com a inferência da criança 2. A criança 5. Será que ele está ficando velhinho e por isso ficou doente? Então, essa lógica, né, de que velhinhos ficam doentes de modo mais fácil, né, ou recorrentemente. E o que eu já sei, ele é velhinho. E aí, a criança 5, como é parecido com a criança 3, a inferência. Algo ruim pode acontecer com ele. Já vai prevendo o que pode acontecer, embora essas crianças tenham feito individualmente, não tenham conversado nesse momento, tá? Depois elas compartilhavam as ideias, mas nesse momento da prática elas faziam sozinhas para depois, numa prática mais colaborativa, trocar essas impressões. Amós MacD ajudou os animais. Olha a pista do texto. Ele percebe aquela sequência de cenas, que ele está ajudando, está brincando, ele vê cada necessidade. Ele vê a necessidade do rinoceronte e limpa o nariz. Ele vê a necessidade da coruja e lê uma história. Vê a necessidade do pinguim, que é tímido, fica lá quietinho e assim por diante. O que já sei? Amós MacD está mal. Ele sabe que está doente. Qual a inferência? Olha a inferência. Os animais vão ajudar Amós. Então, aqui ele infere algo que de fato acontece no texto, depois vocês vão ver, e que é essa troca, né? Essa empatia, esse espelhamento de ações. O Amós MacD ajuda os animais e depois os animais vão ajudar Amós, mas essa criança não tinha lido ainda o restante da história, porque nós lemos em partes, como eu estou fazendo com vocês, e projetado também em slides assim, né? Porque esse livro, infelizmente, ele não foi mais publicado, então ele não tem para vender, a não ser que alguma editora queira republicar. Pode passar. Enquanto isso, no zoológico, os animais esperavam pelo velho amigo. O elefante organizava seus peões e se preparava para jogar. O jabuti alongava suas pernas e se preparava para correr. O pinguim aguardava pacientemente sozinho. O rinoceronte achava que suas alergias iam piorar. Aqui era alergia, então não ia passar gripe para ele. A coruja, inquieta, coçava a cabeça no alto de uma pilha de livros. Onde está Amós? Todos se perguntavam. Pode passar. Essa é uma página dupla, tá? Mais uma página dupla, assim, quando a gente abre o livro, né? E a imagem, ela vai de uma página a outra. E isso é muito comum nos livros ilustrados para crianças.
Mais tarde, e aí nós temos a imagem dos animais caminhando. Olha o balão vermelho, aparece lá novamente, e eles estão saindo do zoológico, né? Dá para ver que eles estão para fora do zoológico. Pode passar. E novamente uma página dupla. Os animais estão em frente a uma grade, né? Um portão. O ponto do ônibus está ali. O pinguim está apontando para o balão, né? O balão parece se aproximar do pinguim. Não está segurando, mas está bem próximo. E eles estão aí no ponto de ônibus. Então, provavelmente, né, inferência aí aguardando o ônibus. Pode passar. E aí nós temos o ônibus já lotado de animais, né? Os animais entraram no ônibus. O ônibus número 5, o mesmo ônibus que aquele momento do início da história levou o MacD para o trabalho. Pode passar. E numa página dupla novamente, nós temos os animais chegando à casa de MacD, né? Já entrando no quarto, o pinguim segurando o balão, os outros todos ali. E aí diz assim: viva, meus melhores amigos estão aqui. E é uma fala direta ali do MacD, né? Um diálogo ali, ele vibra com a presença dos amigos chegando. Pode passar. E aí nós temos uma sequência novamente de ações, percebam. O elefante organizou uma partida de xadrez. Amós pensou muito antes de mover suas peças. Percebam ali, ó, Amós pensou muito antes de mover suas peças. Lá, quando tínhamos aquela sequência anterior, era o elefante que pensava muito antes de mover as peças, né? Pode passar. E olha onde o elefante está sentado, né? Ele está sentado numa colcha, e é a mesma colcha que aparece aqui. Essa colcha está agora na cabeça do MacD, diz assim: estou cansado demais para apostar corrida hoje, disse Amós para o jabuti. Em vez disso, vamos brincar de esconde-esconde? O jabuti se escondeu dentro de seu casco. Amós se escondeu debaixo das cobertas. Então, essa colcha aparece na capa como uma pista já, mas apenas uma criança percebeu já no início ali, naquela primeira página onde aparece o MacD se espreguiçando, aparece a colcha na cama. E uma criança anotou isso e fez essa inferência rapidamente, porque lá na capa já antecipava, né, essa pista para que pudesse a inferência ser gerada pelo leitor, porque eles estão sentados no chão, mas a colcha está esticada, e é a colcha que cobre o leito de MacD. Ou seja, era possível já antecipar que eles iriam à casa dele, né? Mas é toda uma construção aqui de sentidos, né, muito ampla, e que são pistas que, numa leitura compartilhada como essa que fiz com as crianças, e que vocês, né, podem imaginar como foi, de trocas de ideias, de sentidos, das crianças compartilhar aquilo que pensaram acerca do texto, né, vai ampliando o repertório, um repertório simbólico, né, um repertório literário, e vai aprimorando a competência literária das crianças de perceber essas pistas no texto literário, né, tanto imagético como o escrito, né, o verbal. Pode passar. Aí temos o pinguim. Um cochilo cairia bem, falou Amós bocejando. O pinguim se sentou quentinho, aquecendo os pés de Amós. E ele segura o balão vermelho, né? Quem está aí na aula pode escrever aí sobre o balão vermelho. O que vocês pensam? Eu não coloquei nenhum trecho das crianças falando sobre o balão, porque não dava tempo aqui na aula, mas podem imaginar o que pode representar, o que é essa metáfora do balão vermelho, que aparece muitas vezes no decorrer da narrativa. Pode passar. Atim! Espirrou Amós ao acordar. O rinoceronte estava a postos com um lenço para emprestar. Olha só, né? Quem tinha ajudado o rinoceronte antes, agora o MacD estava gripado e precisava da mesma ajuda, né? Essas ações de empatia e de troca, né? Pode passar. Aí é uma página com duas cenas, tá? A primeira à esquerda. Estou começando a me sentir muito melhor, obrigado.
Disse Amós aos seus amigos e saiu da cama. O que acham de tomarmos uma xícara de chá? Aí temos ali a coruja, né, já colocando o chazinho, o jabuti entregando com uma bandeja nas costas dele, no casco dele, né, ali a xícara, o chá, enfim. O ratinho está por ali e eles estão sentados à mesa, né, para tomar o chá. Eu vou falar para vocês notarem a flor. Notem a flor de cima da mesa, no vasinho. Pode passar. Amós acertou o despertador. Está tarde, disse ele. Afinal de contas, temos que pegar o ônibus bem cedo. Então, Amós deu boa noite ao elefante, deu boa noite ao jabuti, deu boa noite ao pinguim, deu boa noite ao rinoceronte. E deu boa noite à coruja, que, sabendo que Amós tinha medo de escuro, leu uma história em voz alta antes de desligar a luz. Estão todos ali em volta da cama de Amós e olha o balão vermelho, tá amarradinho ou ali com um passarinho bem na ponta da cabeceira da cama. Pode passar. E essa é a última página do miolo da história, tá? Depois ainda tem a quarta capa, que é, né, aquela parte, a contracapa, ou chamada de quarta capa, ou contracapa, tá? Que fecha, né, o livro, mas a última página do miolo da história é essa, tá? E nós temos aí, vocês podem fazer a leitura, né, de inferências dessa capa, dessa página, melhor dizendo. Olhem onde está o balão, lá longe já, além, né, o pinguim está olhando pela janela, o balão está voando longe, a lua, os animais estão adormecidos. E Amós, aí está. As crianças fizeram várias inferências, né? Alguns imaginaram que ele estava dormindo, outras crianças disseram que ele havia morrido, e ficaram surpresas de essa ser a última página, né? Que um bom livro, um livro literário de qualidade é o livro que você sempre quer que continue, né? Ou ler novamente, ou que tenha uma continuação, que tenha um volume 2, mas o que será que aconteceu com Amós, né? Então, essa obra é uma obra aberta, né, de interpretação e que você pode aí atribuir vários sentidos. Pode passar para a contracapa, ou para a quarta capa, que a gente chama, e aí, nesse caso, esse livro ilustrado, né, a última parte do livro, que fecha o livro, é essa. E também pode ser lida como uma continuidade da narrativa, né, que temos aí o zoológico, e vocês percebem que os animais estão voltando para o zoológico. Aquela hora eles estavam saindo para pegar o ônibus, agora eles estão voltando, o balão à frente, escuro, né, assim, na cor no preto e branco ali, no monocromático, e acho que meio cinza, quase preto, e eles estão voltando sozinhos, né, para o zoológico. Pode passar. Então, essa é a obra, eu consegui 8 horas, professora Gisele, então, se tiverem perguntas, professora também, os alunos e as alunas, aí são algumas das referências, podem fazê-las, por favor. Não sei, Lu, já interrompeu o compartilhamento ou ainda estou compartilhando? Já interrompeu. Queria fazer um comentáriozinho aqui. Nossa, saíram vários comentários no chat falando que o balão poderia representar vida e morte. Outros, logo no início, já colocaram o balão como sendo a trajetória, né, e a vida do Amós. Depois, alguns comentários sobre a sensibilidade do livro, né, e de mostrar fases da vida, de mostrar envelhecimento e etc. Eu queria comentar que há algum tempo a Luciana me apresentou esse livro, a gente apresentou um trabalho sobre o livro, na verdade, graças e muito ao trabalho da professora Luciana. De vez em quando a gente compartilha algumas coisas, e como a Luciana trabalha mais com literatura infanto-juvenil que eu, né? Eu trabalho mais com literatura outra, mas eu me interesso bastante pelo tema, e a Luciana é uma pessoa muito generosa de compartilhar as experiências dela para a gente dividir e tal. Então, eu queria te dizer, né, Luciana, que quando tu me mandou o material, que era essa obra, eu
gostei muito, né? Primeiro porque eu já conhecia, e segundo porque ela é uma obra bastante sensível, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção de quem está colocando aqui, para além de entender a necessidade das estratégias, teve um aluno que colocou sobre as estratégias e etc., é também, né, o quanto a literatura ela toca, né? E mesmo que tu trabalhes com o mecanismo da estratégia que transforma de alguma maneira também a leitura numa técnica de leitura para compreensão, também mexe com essa sensibilidade. Então acho que a gente tem duas coisas, né, que são legais de ver nesse texto literário, que é o quanto ele te abre as possibilidades de utilizar essa metodologia, essa técnica de leitura, essa estratégia, para usar a palavra mais correta, de leitura, né, com a inferência, e também, ao mesmo tempo, né, as várias possibilidades de trabalhar outras coisas com as crianças, que eu acho que é uma questão bastante polêmica, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo, depois eu posso deixar aberto pelo menos para umas 3 perguntinhas e vou ler aqui no chat também. Eu estava olhando para baixo porque eu estava olhando o chat aqui com a Luciana, para poder acompanhar. E que eu acho que é isso, assim, né? Pensar a velhice, que eles realmente não têm idade para pensar essas questões, pensar a morte, as perdas, né? Elaborar essa ideia da morte, que é muito difícil, é difícil para a gente, é difícil para eles também entender, né? E lidar com essas perdas. Então, é um livro de muita sensibilidade. E eu acho que comenta uma outra coisa, né? Para além da vida e da morte, a amizade, né? Que os animais que tanto dividiram momentos muito felizes com Amós, né? Nas idas dele ao zoológico, também dividiram esse último momento com ele, se é que é da morte que trata, né? Ou da doença, ou do que quer que seja. Então, olha, Luciana, muito obrigada. Para todos que participaram, gente, muito obrigada pela gentileza, pelas palavras de acolhida para a Luciana. Obrigada por terem participado.